E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu estou trazendo aqui para vocês um artigo do Marcos Rolim. O Marcos Rolim é doutor e mestre em sociologia e o tema da violência é um tema que a ele é sempre recorrente porque parece que ele tem publicações a respeito. E ele traz aqui esse artigo que eu estou divulgando hoje para vocês, publicado no site Sul 21, se chama Massacre do Lami ou Lame, não sei qual é a pronúncia mais adequada. Mas o Marcos Rolim está trazendo o que nesse artigo dele? Ele está trazendo esse evento muito lamentável que ocorreu, parece que foi domingo agora, nesse último domingo, em que houve lá em Porto Alegre, nesse bairro do Lame, houve uma discussão no trânsito e em um dos carros estava uma família, um casal de 45, 43 anos de idade, mais ou menos, o filho de 20, o filho de 8 anos de idade e a namorada do filho de 20 anos. E no outro carro estava um sujeito de 24 anos de idade que estava com a mãe e estava armado com uma pistola 9 milímetros. E esse sujeito, com a mãe dele, perseguiu esse primeiro carro que teria abalroado o carro dele. Então esse sujeito de 24 anos sai, parece que estava com uma caminhonete grande, e persegue o carro dessa família que teria abalroado o carro dele. Na perseguição ele consegue fechar o carro da família e as pessoas saem de dentro do carro. Então sai os pais, sai esse filho de 20 anos de idade e eles começam a discutir. E nisso esse sujeito de 24 anos de idade está armado com uma pistola 9 milímetros. Ele executa as 3 pessoas da família. Então ele acabou com a família inteira, só sobrou o menininho de 8 anos de idade. Ele executa o pai, a mãe e o filho de 20 anos de idade com tiros na cabeça, tiros certeiros na cabeça. Então, é algo assustador, muito lamentável. E é interessante porque Marcos Rolim já começa fazendo a descrição de quem é o rapaz que cometeu esse crime. Ele não tinha antecedentes criminais, ele não tinha histórico de doença mental, ele era ex-militar, membro de uma família estruturada, defendia o porte de armas para se defender de bandidos e se declarava evangélico e temente a Deus. E aí ocorreu esse triplo homicídio, né, por um atirador treinado. Então é um massacre, na verdade. Não, falar somente houve um massacre, falar somente homicídio não cabe muito bem. E aí ele acha interessante como que como foram as reportagens noticiadas na mídia, que elas de fato fizeram aquele script de discriminar muito claramente um suspeito pobre de um suspeito que não é pobre, de um suspeito que já é de classe média alta, por exemplo. Então, se fosse um suspeito pobre, já não estariam utilizando o que seria o adequado. Utilizaram a terminologia adequada em boa parte das publicações, na maior parte das publicações na mídia, que a terminologia adequada é o quê? Você não fala em bandido, você fala em suspeito, um suspeito, foragido. E o tratamento foi assim, o tom geral das notícias foi extremamente cuidadoso. Não houve uma matéria sequer chamando o massacre de massacre. Ninguém empregou a palavra bandido tão ampla e rapidamente empregada quando ocorrem coisas desse tipo com quem não é de classe média alta, por exemplo, com quem é pobre e negro. O responsável pelo crime foi designado pela polícia nas matérias jornalísticas como suspeito, que é adequado, que é o correto, né, para definir quem são os culpados. A polícia não divulgou o nome do suspeito e esse também deveria ser o procedimento padrão. Aí tem aqui a arma utilizada, né? Essa arma de 9 milímetros, ela até bem pouco tempo, armas desse calibre eram classificadas como de uso restrito pelas Forças Armadas. E aí esses cuidados foram utilizados por quê? Porque o autor é considerado um cidadão de bem. Gente como a gente, um rapaz de boa família. Essa abordagem está presente inclusive na fala do delegado. Olhem, gente, foi meio absurda a fala do delegado. O delegado disse que o suspeito cometeu o maior erro da vida dele. É melhor ele assumir a responsabilidade do que viver se escondendo. Sim, o autor cometeu um grande erro. Segundo o Código Penal, esse erro se chama triplo homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pelo uso de meio que impossibilitou a defesa das vítimas. Pode-se descrever o delito de forma simples e técnica, sem permitir que a indignação que atravessa a alma de qualquer pessoa normal aflore e estimule sentimentos de vingança, ok? Mas não se deveria chamar um crime de tamanha gravidade de erro, nem usar a imprensa para aconselhar o foragido. A pistola, então, ela é a arma predileta do FBI.
e ela é anunciada pela Taurus como tendo um cartucho poderoso e tal, aí vem toda a descrição da Taurus. Até bem pouco tempo essas armas como essa só eram de uso restrito das Forças Armadas. Contudo, após o decreto do presidente Jair Bolsonaro, de 25 de junho de 2019, aí, para a alegria da indústria, pistolas como 40, 45 e 9mm agora podem ser compradas amplamente. O atirador não possuía pote, fato que tem sido divulgado como se fosse algo que fizesse a diferença, mas não faz a menor diferença, né? Porque na verdade foi um massacre e se tem ou não pote, isso é um detalhe. O que importa, entretanto, é saber o que o impediria de ter o pote, ou se ele fosse abordado pela polícia e flagrado portando arma sem autorização legal, deveria ser preso, como determina o artigo do controle de armas, ou se essa medida seria uma violência contra o cidadão de bem, né? Então, a questão é essa, né? O cara tem que ser preso, né, conforme determina o Estatuto do Controle de Armas, ou isso seria uma violência? Aí, no caso, antes do Estatuto, aí eu acho que ele está falando do Estatuto do Controle de Armas, deve ser o Estatuto do Desarmamento. Antes do Estatuto, é bom lembrar, porte ilegal de armas era considerado uma contravenção e tratado como fenômeno banal. Então, depois do Estatuto do Desarmamento, porte ilegal de armas é algo que implica em prisão. O sujeito tem que ser preso. Antes era banal, qualquer um podia andar aí com porte ilegal de armas e era só uma contravenção. O ideal almejado pelo presidente por todos os que, ao longo da última campanha eleitoral, posaram fazendo arminhas com seus dedos, em uma espécie de regressão à infância, não é exatamente o de armar o cidadão de bem? Pois é, né? O fato é que a retórica pró-armas, que caracteriza o discurso do lumpesinato que chegou ao poder, tem estimulado concretamente a compra de armas de fogo em uma escala impressionante. Bom, o dado é o seguinte, nós já tivemos os dados, ele não colocou aqui, mas houve um aumento de 50% na aquisição de armas no Brasil. E aí ele vai trazer uma série de dados aqui com artigos científicos que são muito interessantes. Primeiro dado, quanto mais armas nas mãos dos bandidos também, porque os bandidos ficam muito atentos a isso para abordar mesmo residências e pessoas que tenham armas para roubar essas armas. Então, é algo que bandido fica muito atento. Se vocês conversarem com qualquer vigilante, vocês vão entender isso bem. Vigilante que porta a arma fica o tempo todo estressado, com medo de que bandidos cheguem onde ele está e acabem provocando violência e tudo para levar armas. Eu conheço muitos vigilantes que não têm armas e preferem não ter armas no ambiente de trabalho para justamente sofrer menos abordagem de bandidos, sofrer menos assalto e violência no ambiente onde estão por bandidos que querem justamente isso, eles querem as armas. Aí ele vem aqui com uma série, né? Nos ELAs, criminosos furtam ou roubam 237 mil armas de fogo a cada ano. O aumento do uso irregular de armas de fogo, como foi o caso do atirador do Lame, e o aumento das ocorrências criminais com armas pelos chamados cidadãos de bem, né? Um dos mais recentes, aí tem uns estudos nos Estados, mostra um recente, nos estudos mais recentes nos Estados Unidos, que a lei de que poder carregar de porte de arma e tal, aí ele mostrou que leis que autorizam o porte de armas de fogo estão associadas a um aumento médio de 13 a 15% de crimes violentos em um espaço de 10 anos. Gente, vocês me perdoem, novamente a criançada gritando aqui no condomínio, porque é muita criançada, né? Aqueles que adquirem armas para a defesa pessoal imaginam que assim evitarão crimes. Na vida real, poucos terão a chance de prevenir qualquer crime. Entre esses poucos, a maior parte será vitimada em casos de reação, né? Então, ter arma faz com que a maioria das pessoas que tenham armas, na verdade, mais se firam tentando reagir a bandidos do que consigam se proteger. Esse é um dado de pesquisa. Gravando o quadro. Perdão, tive que fazer uma paradinha porque minha garganta não aguenta. Então, gravando o quadro, aí o que tem? Uma parcela maior entre os que adquirem armas para a defesa usará efetivamente para o ataque em disputas banais, em feminicídios e para a prática do suicídio. Interessantíssimo, interessante até reler. Então, uma parcela maior entre os que adquirem para a defesa usará efetivamente para isso, que foi o que ocorreu. Então, a pessoa adquiriu uma arma para se defender, ela está muito exposta a suicídio de si, de seus familiares, no caso, se tiver uma tendência.
está muito exposta a crimes aí banais, em disputas banais e feminicídio, então fica mais exposta a isso, as pessoas ficam mais expostas a isso. O que o massacre do Lamy evidencia é que é aquilo que já foi demonstrado exaustivamente por Hannah Arendt em Eichmann, em Jerusalém, que para se cometer um crime monstruoso não é necessário monstros, basta alguém incapaz de refletir. Aí ele faz as considerações finais dele, e a frase é muito interessante, a frase do final. A verdade, entretanto, a verdade é que fomos arrastados para dentro de um filme de Tarantino e ele está apenas começando. É isso então, pessoal. Estou deixando na descrição pro artigo, o link na descrição, tá? Vocês acessem o artigo para lê-lo na íntegra, com todos os documentos lá disponíveis e as referências. Um abraço!